Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. A construção da pauta desse programa é plural e democrática, isso porque você pode mandar e-mail para direito@ufn.edu.br fazendo as suas sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa, está na sua 10ª temporada, tem o objetivo de levar até você a informação sobre o mundo jurídico, esse mundo tão complexo, tão contingente. E a minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a advogada Camila Sala. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Cristiano. É uma honra estar aqui com vocês nos estúdios da UFN para a gente conversar um pouco sobre direito. Que bom, né, Camila? Fazia horas que estava alinhavado esse convite e agora estamos aqui. Ótimo, perfeito. Para falar um pouquinho sobre direito médico, né, Camila? O que dá para adiantar, assim, qual é a característica que tu vê, assim, de diferente? O que tem de diferente no direito médico que atrai tantas pessoas? Eu sei que tem alguns outros advogados que também trabalham nessa área. É uma área, tu acha, muito técnica, assim, detalhista. Como é que tu vê o cenário? Na realidade, professor Cristiano, o direito médico, ele é, como costumo dizer, uma subespecialidade do direito civil, né? Então, aí nós temos várias vertentes e é um leque muito grande de atuação que ele surge, porque ele, apesar de ser uma subespecialidade civil, ele se divide em também uma vertente ética e uma vertente criminal. Então, dentro do direito médico, a gente tem várias formas de atuação e o próprio público-alvo ao qual ele se destina, então, os clientes do direito médico, né, eles podem ser qualquer cidadão, porque pode ser tanto aquele que é o paciente, Sim, quanto aquele que é o profissional da saúde, o médico, odontólogo, né. Então, a partir disso, é uma área que ela também é totalmente técnica, porque a gente não consegue desvencilhar, né? Um casamento, sem conhecer a técnica médica, a gente não consegue atuar no direito médico. sim. Então, por isso que é uma área que vem despertando tanta atenção do público, da comunidade jurídica e também das pessoas, enfim, que acabam tomando conhecimento das especialidades jurídicas, porque realmente ela está crescendo muito nos últimos anos. E se a gente pegar um dado do CNJ, em 2024 nós tivemos um incremento em mais de 500% de processos contra médicos. Certo. Então, realmente é algo assim bem impactante, que traz um reflexo de atenção do público sobre essa área de atuação. Claro, esses processos eles têm muita relação com o próprio o erro médico, né? Vamos partir desse pressuposto. Se tu fosse definir o erro médico para o nosso telespectador. O erro médico, inclusive, é bem interessante a gente falar sobre isso, porque recentemente também nós tivemos uma nova roupagem semântica com relação ao erro médico. Perfeito. A gente não denomina mais ele de erro médico, como costumeiramente Sim, nós tradicionalmente costumamos fazer. Mas é invariável que a gente vá falar sobre erro médico, porque é assim que se torna inteligível, né? Tanto para o público que vai demandar aquela ação, quanto para o próprio público que vai ser a vítima, né? Então, aquela pessoa que vai ser acusada de erro médico. Mas o erro médico, o que ele seria, então? Né? A gente poderia pegar aí aquelas 3 vertentes clássicas que nós temos da imprudência, negligência e imperícia. E isso fica muito claro, muito visível quando a gente fala em direito médico. Porque em termos bem práticos, assim, também para o público entender o que a gente está conversando, né? Para sair um pouco daquele juridiquês, o que seria a imprudência de um médico, de um profissional da saúde? Sim. Então, se a gente for pegar um exemplo, a imprudência, ela normalmente se relaciona a um agir, né? Uma atitude que ela não é passiva, ela é ativa. Então, seria aquela auto-hospitalar precoce, por exemplo. Aquele médico que foi descuidado, né, que não teve ali a atenção que ele deveria ter, ele foi imprudente ao dar uma alta hospitalar de forma antecipada, precoce. Boa. Já a negligência, que é aquele descuido, aquela desídia, né, o não agir, aquela atitude passiva do médico. Então, seria aquele medicamento que não é ministrado para aquele paciente, porque ele entende que vamos observar e não vamos seguir o protocolo, né, da literatura médica. Então, isso poderia ser caracterizado como um erro médico por uma atitude negligente. E já a imperícia é o mais fácil da gente falar quando nós estamos falando de direito médico, porque é aquela falta de técnica, né, propriamente dita. Então, é um médico que, por mais que todos os médicos tenham a capacidade, e aqui a gente fala capacidade
de uma forma ampla de fazer, por exemplo, uma cirurgia, um médico clínico, né, que tem uma especialidade clínica, ele pode fazer uma cirurgia, porque ele, em tese, tem aptidão para tal. Sim. Porém, com as especialidades médicas hoje cada vez mais subespecializadas, a gente sabe que a gente não vai procurar um clínico para fazer uma cirurgia, né? Então, aquele clínico, vamos pensar num pediatra, por exemplo, que vai fazer uma cirurgia pediátrica e ele não tem essa especialidade. Ele pode aí incorrer em uma imperícia, né? Porque ele não vai ter a técnica, não vai saber como fazer aquela cirurgia. Então, o erro médico, em linhas gerais, rapidamente, nós poderíamos falar dessa forma. O que se percebe, assim, é que tem muita publicação hoje também a respeito disso, Muita. né? A literatura cresceu muito nessa área e virou realmente um nicho do direito que até pouco tempo atrás, como você mesma disse, era muito atrelado ao direito civil, aquilo entrava ali no campo da responsabilidade civil, né? Exatamente. E aí não é legal, assim, porque daí se escreve sobre um assunto com a lente de uma outra temática e todas as suas tradições e ranços, etc., né? Então, que bom que essa linha agora segue até de uma forma meio autônoma, assim, é possível meio dizer. autônoma, professora. Inclusive, dentro disso, a gente tem outras vertentes muito mais para além do direito, do erro médico, perdão, né? Então, a gente pode também falar na advocacia preventiva, que hoje ela está cada vez mais presente, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental, porque os profissionais da saúde, se a gente pensar Claro, desculpa te interromper, mas aí já muda o cliente, né? Aí tu está falando da advocacia para o médico. Para o médico, exatamente. Eu acho que isso é importante. É importante porque o direito médico, se a gente fosse subdividir ele, a gente teria duas vertentes, né? Então, a lente do cliente, que é o paciente, e a lente do cliente, que é o profissional da saúde. Isso. Então, muitos profissionais, inclusive, é comum que eles se atrelem mais especificamente a um público, né? Sim. Então, a atuação do direito médico preventivo, ela vai ser aquela atuação dentro da clínica, dentro do consultório, no dia a dia do profissional. Sim. Né? Então, a gente orienta, por exemplo, como preencher um prontuário, de forma com que esse profissional, no momento em que tiver que levar essa prova para dentro do processo, consiga se resguardar. Documentos médicos, aí que nós temos uma infinidade de documentos, como termo de consentimento, contratos, termo de quitação, e tudo isso vai ser desenvolvido de uma forma preventiva, né? Todo médico precisa de um advogado. A conclusão que eu chego é essa. Exatamente. Para trabalhar preventivamente. E com esse incremento da judicialização, virou realmente uma fábrica de processos e é uma vertente que para quem demanda, né, para quem postula judicialmente, acaba muitas vezes sendo lucrativo. Então, aquele dano moral que antigamente a gente tinha mais voltado para o direito do consumidor, né? Hoje, o público que tem essa má-fé em postular judicialmente, e aqui, obviamente, que a gente não está falando que são todos os pacientes que postulam que possuem má-fé, existem casos e casos, mas isso é muito presente no direito médico. Como eu atuo principalmente do lado do profissional da saúde, então a gente consegue ter essa percepção. Tanto que se nós formos pegar em questão de números, né, os levantamentos que o CNJ faz, nós temos muito mais improcedências do que procedências em processos por erro médico. O que eu vejo, assim, também, academicamente falando, é que tem uma questão cultural aí. Essa questão da prevenção, ela é cultural. É muito cultural. Geralmente as pessoas procuram um profissional, o advogado aqui, na hipótese, em situações repressivas, né? O dano já aconteceu, o problema já aconteceu. Então, assim, quando você faz todo esse planejamento, claro que isso tem um custo, né, Camila? Exatamente. Aí é que tá. A prevenção, ela é custosa, mas ela é muito menos custosa do que uma repressão, que muitas vezes a gente não consegue desenvolver de uma forma efetiva. Eu prefiro chamar de investimento. É um investimento, Porque depois, né, você está resguardado por um profissional do direito que vai poder te auxiliar nisso, naquilo, vai organizar toda a tua documentação. No universo dos contratos é um horror o que a gente vê no dia a dia, né? É um horror. Porque é tudo feito a balaço, né? E hoje em dia com a inteligência artificial também foi um instrumento que ele veio facilitar, mas ele veio prejudicar, eu diria essa palavra, muitas atuações jurídicas, inclusive, né, professor? Porque nós temos profissionais, e aí não apenas aquele que é o recém-formado, a gente tem profissionais já cancheiros, como se diz, né, que têm feito um mau uso dessas novas tecnologias, e isso impacta diretamente
na atuação até do colega, que muitas vezes vai estar do outro lado e vai ter que destrinchar aquela situação e desenrolar. Ou também, como acontece, clientes que chegam, que têm uma assessoria prévia, né, seja ela preventiva ou repressiva, como a gente estava falando, e que a gente vê que, como é uma área muito específica, muitas vezes os profissionais se socorrem, né, de materiais pré-prontos, ou a própria inteligência artificial hoje, e a gente vê que aquele conteúdo, ele é raso. E nesse sentido, é muito importante a gente ressaltar que o próprio STJ, né, então falando a nível aqui de tribunais, nós temos decisões do STJ hoje invalidando muitos termos de consentimento que são levados nas defesas médicas. Por quê? Porque é aquele termo padrão, aquele termo comum, que ele é pego da internet pelo próprio profissional, muitas vezes, e se ele não preenche ali uma série de requisitos jurídicos, né, que quem se especializa na área sabe quais são, ele vai ser invalidado. E o que eu digo para o meu público sempre, é pior a gente ter um documento e achar que está protegido do que não ter o documento. Porque aí tu tem aquela falsa sensação de proteção, né? E aí quando chega lá na hora de fazer a prova judicial, a gente percebe que aquilo não valeu de nada. Então é uma área assim que ela tem essas nuances, essas especificidades e é muito interessante. Agora, a área da saúde é uma área tradicionalmente ascendente, né? Aqui dentro da universidade, por exemplo, a gente sempre vê a área da saúde subindo, né, a ladeira, sempre em ascensão, sempre... porque isso é uma demanda social. Né? Eu estou dizendo isso porque eu estou seriamente desconfiado assim, que nós vamos ter uma cadeira de direito médico logo nos cursos de direito, talvez até obrigatória. A gente não tem nos bancos da faculdade hoje, tradicionalmente, no currículo, né, a disciplina de direito médico e por ser muito específica, realmente isso ainda não acontece, mas eu compartilho dessa inquietação e penso que num futuro aí próximo a gente vai ter que ter essa necessidade de implementação, porque realmente, quem aqui que não se socorreu uma vez na vida ou vai se socorrer de um ambiente hospitalar, de um plano de saúde, de uma situação, né, isso é inerente à nossa existência. Então, a gente precisa realmente desvincular o direito médico do direito civil, porque ela é uma área que ela está cada vez se tornando mais específica. Não, e precisa desse aprofundamento teórico, precisa dessa verticalização, né, intelectiva, assim, isso é fundamental até para a própria área, né, evoluir, as decisões se tornarem mais qualificadas, né, porque assim, é um processo também, em alguma medida, ele é muito fático, né, Camila? Esse tipo de situação processual. Cada caso realmente é um caso, porque ali, né, essa é uma expressão um pouco perigosa, assim, no ambiente epistemológico, mas esse tipo de ação, assim, é muito da casuística mesmo. Muito, né? Muito. A questão fática, ela é primordial. Por isso que eu sempre digo, né, o prontuário, ele vai ser a principal defesa do médico, do odontólogo, do qualquer profissional da saúde que estiver ali atuando, porque o que não está em prontuário, ele não pode ser levado para o processo. É como se o que não está no prontuário não está no mundo, não né? Não está no mundo, exatamente. Usando uma expressão que é nossa, que é jurídica. Muitas vezes os profissionais chegam e relatam toda aquela situação que se desenrolou ali na sala de emergência, enfim, no ambiente ambulatorial, e eu pego o prontuário, eu vejo o prontuário daquele profissional e tem 2 linhas escritas. E eu entendo, eu sei que a prática é difícil, existem muitos pacientes, a demanda é muito alta, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, mas a gente precisa educar, né? A gente precisa informar esses profissionais de que tudo que é feito, o máximo possível de informações precisa constar no prontuário. Porque essa regra, ela, apesar do direito médico ser específico, a gente socorre lá nas regras gerais do direito, de que a prova, a gente não pode alegar nada dentro de um processo sem fazer a prova, né? Então, tu vais levar aquilo para o juiz, para o julgador, e se tu não tiveres uma prova contundente de que, de fato, aquilo aconteceu, de nada vale aquele argumento. Então, isso é muito interessante, realmente se torna uma questão muito fática, porque é o mundo dos fatos que está ali envolvido e é tudo muito dinâmico no direito médico, né? Então, a gente tem situações de segundos, de decisões, enfim, situações de urgência e emergência que precisam ser decididas e aquilo precisa constar no prontuário, né? Aquela informação.
Porque Sim. o prontuário, quem é leigo, muitas vezes, no assunto, né, nem tem conhecimento de que o prontuário ele tem um prazo, né? Ele não pode ser alterado a posteriori. Então, e se isso acontece, fica documentado. Então, todas essas informações a gente precisa ter em mente, até para os profissionais que estão saindo aí dos bancos da faculdade de medicina, de odontologia, de fisioterapia, que hoje em dia também está cada vez mais interligada, né? Perfeito. As profissões terem esse conhecimento. Eu vou sugerir que tu venha aqui na UFR num outro momento e fale para esses cursos todos aí, porque eu acho que isso, todo mundo cresce com esse tipo de coisa. Mas eu quero agradecer a tua presença, te dizer que as portas do estúdio aqui estão sempre abertas. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. Que maravilha. Agradecemos a você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Grande abraço, até a próxima.